Boa noite, tudo bem, meus amores? Doutora Ana Paula, seja bem-vinda. Dani chegou. Ia, seja bem-vinda, fica aqui com a gente, essa live vai ser incrível. Sejam todos bem-vindos, eu sou Ana Paula Santana, sou terapeuta, facilitadora de consciência. O que mais é possível? Olá, amor, tudo bem? Olá, maravilhosa. Boa tarde. Tudo maravilhoso aí? Boa tarde, tudo ótimo, graças a Deus. Lígia, seja bem-vinda. E aí, E qual é o aí, meu tema de amor? hoje? Bem, alguma vez você já fez alguma escolha que não era tua? Uau, muitas. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Fala pra mim. Como que as Muitas pessoas escolhas. elas acabam escolhendo pelo outro? Uau, é, muitas vezes. Sim. Thalita, seja bem-vinda. Oiê, meu amor, tudo bom? O que Tudo que ótimo. acontece, né, Aninha? A gente tem muito receio, porque desde pequeno nós somos influenciados, né? Pelo pai, pela mãe, pela amiguinha da escola, pelo primeiro namoradinho, né? Pelas amigas que depois a gente vai criando. E aí a gente tem tanto medo de não pertencer, ou tem tanto medo de não saber falar não, que a gente escolhe o que o outro escolhe. E aí a nossa vida não anda. Já passou por Nossa. isso? Ah, muitas vezes. Muitas vezes. Quantas vezes a gente deixou, eu deixei de ser eu mesma para agradar o outro? Hoje é diferente. Hoje eu não entro mais nesse espaço. Verdade. Hoje eu realmente faço as escolhas por mim. Muito consciente. Mas levou alguns anos, uns bons anos, até que eu virasse essa chavinha. E quando eu comecei a perceber, falei, gente, como. Aí, quando veio pro consciente, Uhum. aquilo começou a me fazer muito mal. Entende? De Sim, que sim. eu vem pro físico, vem pro emocional, fazer escolhas que não são minhas, hoje em dia eu não entro mais nesse espaço, nesse lugar. Mas eu conheço e atendo várias pessoas que também passam por isso. Quem nunca? Me contem aqui. Vocês já fizeram escolhas que não são suas? E o pior de tudo é que às vezes a gente compra verdades, né? A gente chega até fazer faculdade, às vezes, porque a família fala que você tem que ser médico ou tem que ser advogado. E aí não é aquilo que aquece o seu coração. E você faz um curso, você procrastina para se formar, você procrastina para trabalhar. E aí um dia você acorda e fala: não era isso que eu queria. O bom é E quando aí, a pessoa acorda. E quando a pessoa não acorda? aí ela começa a ficar doente emocionalmente, nada faz sentido. E ela vive aquela vida mediana, É por uma vida pesada, né? pesada, é exatamente isso, é pesado, porque uma vida sem graça e acaba entrando numa depressão, crise de ansiedade e não se, a pessoa não se escolhe, na verdade, ela escolhe sempre o outro, A Tá por colocou medo, por várias insegurança. vezes. A Tá colocou várias vezes. E é o que você falou. É o medo, é a insegurança de não saber falar não, de ser julgado, de não reconhecer até que a gente está sendo influenciado pelo outro. Porque tem gente que tem receio de não assumir que é influenciada. E aí nega duas vezes, né, Com Ana? certeza, nega. E aí entra naquele looping de não, porque já que eu tô aqui, então continua fazendo da maneira errônea, né? Porque fica fazendo tudo pelo outro. E aí vai vivendo aquela vida medíocre mesmo, sabe? Sim. E, e não tem vontade própria. A pessoa, vamos falar a verdade? A Uhum. pessoa não tá vivendo, né? Ela tá sobrevivendo. E É que isso. sobrevivência, né? Porque assim, quando você não escolhe por você e permite que deixa a vida me levar, a vida leva eu,
como diz Zeca Pagodinho, a gente não pode nem culpar. Mas você sabe, Ana, que eu conheci algumas pessoas ao longo da vida que elas optavam por fazer as escolhas dos outros, porque se não desse certo, elas tinham a quem culpar. Porque para elas era muito mais fácil ter alguém para ela poder culpar e ficar na posição de vítima do que ela escolher por ela, não ser teoricamente a melhor escolha e aí ela ter que se culpar. Ah, com toda certeza. E aí, como, como que sai disso? Me explica. Como sair desse looping de. Porque, primeiro vamos explicar. Por que, que a gente age assim? Por que, que a gente escolhe. E muitas vezes a gente faz escolhas que a gente nem sabe por que fez também. Sim, sim. Às vezes a gente come e você não tá nem com fome. São escolhas. E de quem que é Quanto que essa a sua fome? fome não é vontade de tomar água e porque o seu cérebro tem um vazio, você vai lá e come. Exatamente. Então, o quanto que a gente realmente não vive, a gente sobrevive a isso. E por que que isso acontece? Me conta. Porque 98% do que a gente pensa não é nosso. E Ah, esses 2% que a gente tem de consciência, a gente só adquire e fortalece essa consciência quando a gente entende que nós somos a nossa prioridade, que nós temos o direito, o dever de escolher primeiro por nós. Então, como seria você começar a observar tudo que você faz na sua vida hoje e perguntar: de verdade, isso aquece meu coração? é, Como seria? como seria? Eu mudei bastante, porque, de verdade, até comida. Quantas vezes eu comi algo que eu não queria, que eu não escolhia, porque para agradar o outro, Sim, entende? Muito. Oh, eu sempre já trouxe aqui várias vezes que eu ia na comida japonesa à noite e rodízio, você se empantufa, né? Você come muito. Porque a minha filha gosta de comer japonês. Hoje em dia ela sabe. Para ir no rodízio, vamos. Ou a gente chega lá às 6 da tarde, ou tem que ser na hora do almoço. Porque depois sim. disso eu não consigo. Não é leve para mim, entende? Uhum. E aí eu parei de fazer a escolha dos outros, somente também para agradar. E aí Sair você, desse papel. e aí você concorda que quando você começa a escolher por você, o outro também passa a te priorizar e a perguntar para você o que é leve para você? Ah, sim. É. Começaram a me perguntar. Depois que eu mudei, todo mundo pergunta: ah, você escolhe? Eu falo: ah, tá. Ou não escolho. E tá tudo bem. Sim. E tem que É, ser leve, né, Aninha? Porque assim, se sim. não for leve, e como que a gente faz para ter essa consciência? Na verdade, é começar a observar. Se você hoje está indo pelo coletivo, porque todo mundo fala que você tem que remar para a direita e você rema para a direita, ou se dentro de você isso é verdadeiro. Pode ser que seja, e tá Sim. tudo bem. Aqui não tem um certo e não tem um errado. Mas a consciência que a gente quer trazer é a seguinte: comece a escolher por você. Comece a tomar as rédeas da tua vida nas tuas mãos. Porque você é o único responsável por transformar a sua realidade. Senão, você vai ficar a vida inteira se comparando, se julgando, falando que a grama do vizinho é mais verde, tomando conta da vida de todo mundo e não olhando para a tua. E quando tu não olha para a tua, você está gastando energia para quê? É, tá desperdiçando a energia. E aí você não alcança aquilo que você realmente busca. Porque você também, quando você tá só se preocupando com o outro e fazendo pelo outro, você esquece de você. Sim, sim. E isso acontece muito, assim, em diversas situações, mas principalmente também quando a gente está num relacionamento. Que aí você não assiste mais o filme que você realmente gosta, porque, ah, não, vou ser julgada. Ah, aí você vai lá e assiste só o que a pessoa gosta. Vai comer, só come o que a pessoa gosta. E aí você vai abrindo mão de você. Aí você fica aí num relacionamento de anos e anos, num casamento, e aí chega uma fase da vida que você fala assim, eu nem sei mais quem eu sou.
E o mais Eu não me reconheço mais. E o mais engraçado é que quando você conheceu o seu parceiro ou a sua parceira, ele se encantou por você do jeito que você gostava. E é Nossa. tão difícil a gente perceber isso. E isso eu falo, gente, não só em relacionamento, até de amizade. Então, assim, o quanto que você hoje se paralisa por todo mundo. Ah, porque os meus pais têm mais idade, ou porque eu quero agradar meus pais. Eu faço, mas eu faço toda vez o que meus pais querem. Os meus filhos, os meus amigos, o meu parceiro de vida ou a minha parceira de vida. Só que assim, uma coisa é você abrir mão porque você escolhe. Outra coisa é tudo na sua vida você abrir mão. E aí você perde a sua essência. Aí você fala, será que eu realmente gosto de verde? Será que eu realmente gosto de comida japonesa? Porque você entra num looping que aí você se cobra muito mais porque você tem uma consciência de que você vivia em função do outro. É verdade. Uau. E aí o que acontece? Eu já vivi muito isso. E quando eu fazia isso, depois eu ficava me julgando mesmo. Eu ficava assim, ah, por que eu fiz de novo? Sabe? Ai, não acredito. De novo. Tipo, até quando? E Sim. hoje em dia eu pergunto pro corpo, eu pergunto para mim, eu faço perguntas, que a gente sempre fala, as perguntas, elas expandem a nossa vida como um todo. Expande a consciência, expande em tudo. Então, hoje eu tenho mais leveza com as minhas escolhas. Porque quando eu escolho, eu sei que eu escolhi porque é leve para mim, porque eu realmente escolho fazer aquilo, ser a Sim. contribuição dessa forma. Quando eu não escolho, eu falo não, e tá tudo bem. Pode me julgar, pode, enfim, seja você, não é mesmo? Seja Tem você até mudando o no mundo, né? mundo. É, É isso aí. exatamente. Esse Seja livro é você incrível. mudando. E assim, Exato. né, Ana? Quando a gente escolhe pela gente, você vai até trazer uma consciência para as pessoas que estão ao seu redor, para que elas também passem a escolher por elas. E aí é normal. Ah, um dia eu abro mão e vou comer comida japonesa. Ah, no outro você vai comer massa, porque aquilo que o seu corpo quer não é aquilo que o outro sempre quer. E aí o outro também vai tentar, de alguma maneira, mostrar que é importante você ser ouvida, que ele quer te ouvir. Porque assim, é tão ruim quando a gente concorda e concorda, porque aí você não tem opinião de nada. E aí você entra num negócio que é tão ruim que quando você vai perceber, você está ansioso, você está em depressão, você não tem vontade mais de se arrumar, você não tem autoestima, porque você está se vestindo para o outro, você está se arrumando para o outro. Como seria a partir de hoje você se arrumar para você? Você se cuidar para você? Você cuidar do seu corpo, porque o seu corpo é o que te coloca em movimento para que você alcance os seus alvos. Então, como seria você começar de modo gradativo a orar e vigiar, né? A olhar e vigiar as suas ações para ver o quanto que você hoje está te agradando. Uhum, é verdade. E você sabe que falando isso, eu me recordei. Quando quando eu não tinha tantos pontos de vista, não me alinhava e concordava com várias coisas que eu me emaranhei aí ao longo da vida, e graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu fui desatando todos esses nós e dissolvendo esses pactos que a gente faz, enfim. Quando eu era adolescente, eu sempre usei um perfume. Eu comentei com você o Dolce Sim, Gabbana. Nossa, meu perfume. E eu tomava banho às vezes à noite e antes de dormir eu passava ele para mim. E aí as pessoas perguntavam: Nossa, mas você vai dormir, você vai passar perfume? Eu falava: Cara, mas eu passo para mim. Eu gosto de estar com esse, né, com esse cheiro. É meu, ele é meu. Não passo porque eu vou encontrar com outra pessoa. uhum, Não passo porque. E aí eu falei assim, nossa, e as pessoas ficavam chocadas, porque falavam assim, como assim? Do tipo, o certo era, não, você vai passar se você for sair. Você não vai passar perfume caro desse jeito para ficar, né? Caro naquela época, o pessoal, hoje em dia eu falo, sempre pensei assim, é o perfume que eu gosto de usar. Não sim, existe caro ou barato. É o que eu sim, me identifico.
E, Uhum. e aí eu falei assim, e aí eu percebi que depois eu fui parando de fazer. Eu acho que de tantas pessoas ficarem falando, eu parei de fazer isso. Hoje em dia eu voltei, porque eu voltei a ser eu Sim. mesma, com autoconhecimento, tudo. Eu fui me resgatando aquilo que faz sentido para mim. E eu lembrei disso. Mas é É um verdade, exemplo. né? O quanto que a gente se alinha e concorda com coisas que podem ser até pequenas. Mas assim, isso vai te trazendo mais confiança. Quando você retoma aquilo que faz o seu coração feliz, aquilo que coloca um sorriso no seu rosto, é você se empoderar de você. E aí, quando você se empodera de você, você não tem mais receio de falar não. Você não precisa mais buscar as validações no outro. Você até pode perguntar: nossa, essa roupa que combinou porque eu vou sair, mas se te fez bem, se colocou um sorriso no seu rosto, não mude. Não mude para agradar, a não ser que seja para agradar você. Sim. Porque senão, eu já mudei muita roupa. Eu estava agora conversando com a minha cunhada, com a minha nora, e aí ela falou assim para mim: olha, eu só usava esmalte branco. E aí eu lembrei que uma época na minha vida, eu só, entre aspas, podia passar o esmalte branco. Porque eu alinhei e concordei com a ideia de uma pessoa. E aí, o dia que eu vi que eu poderia usar esmalte de qualquer cor, e hoje eu tô de vermelho, eu falei assim, cara, como é disruptivo escolher pela gente. E aí, durante um bom tempo, Ana, eu fiquei sem usar o esmalte branco porque eu tinha um gatilho que remetia àquela questão emocional. Então, o autoconhecimento faz a gente entender que nós tivemos a trajetória que a gente está até aqui porque nós tínhamos uma consciência. Então, como seria você parar de carregar o peso do passado e entender que até ontem você escolheu ou viveu em função do outro, mas a partir de agora você não escolhe mais. A partir de agora, a sua escolha é tua com você. E aí fica mais leve, porque você não vai mais ficar se autoflagelando, se chicoteando aqui, porque no passado eu vivia daquela maneira. Ok. Agora, como você escolhe viver hoje? Qual é a consciência que você quer colocar na sua vida hoje? Eu acho que é isso que fica uma lição importante, sabe? Uhum, com certeza. Você sabe que, ó, também tem história com... Menina, para. Ah, olha, amiga, Ah, como pode melhorar? hum, Amiga, como pode melhorar? Vira papo de amiga aqui. A gente podia colocar o tema papo de amiga. né? O que você quer? É, você sabe que eu passei muitos anos sem usar, sem fazer francesinha na unha. E nem o esmalte claro, ó, eu gosto. Hoje em dia eu uso muito nude, branco eu gosto. E eu tinha duas dores atrelada a isso, Hum, e eu não tinha me dado conta de que eu tinha parado de usar até o dia que eu cheguei na manicure e quando eu falei assim, ah, faz uma francesinha, até eu fiquei, tipo, quando ela falou, ah, tá, e eu só usava esmalte vermelho, rosa mais escuro, vinho, eu só usava cor forte, hum, totalmente o oposto, né? sim. E aí, você sabe o que acontece? Hum, Você falou, né, sobre essa questão de ter um gatilho, algo emocional atrelado. O que que acontece? A, eu usava muita francesinha na época que eu era enfermeira, que eu atuava como enfermeira, porque eu ainda sou enfermeira, não deixa de ser. Mas quando eu atuava como enfermeira, na minha época, né, há 10 anos atrás, quando eu deixei a enfermagem, não se podia. Hoje em dia todo mundo usa a cor que escolhe. E tem até aquelas unhas de gel hoje. Eu falo, sim. nossa, que maravilha. Mas na minha época tinha que ter unha curtinha, o esmalte clarinho, tudo isso, né, no trabalho. Ok. E eu me casei, eu fiz francesinha. Eram duas dores que eu tinha, foi o divórcio Uhum, e foi a questão de sair. Por mais que a gente escolha se, por exemplo, escolha o divórcio, né, se separar de alguém, por mais que eu escolhi fazer uma transição de carreira, a gente tem ali a dorzinha. Se você mudou é porque tem algo que não estava tão bom, certo? certo.
aí por muitos anos eu não usava, nossa, eu nem olhava, eu não usava roupa clara, eu não usava esmalte claro, não usava francesinha, e no dia que eu, há pouco tempo atrás, que eu passei, eu cheguei na manicure e falei assim, hoje eu vou fazer francesinha. E saiu, fluiu natural, assim, eu nem pensei, sabe quando você faz sem pensar? E a hora que ela começou, ela separou e colocou ali, aí veio o déjà vu. Aí eu remeti à enfermagem, ao casamento. E eu falei assim, acabei de ter uma consciência, por que eu nunca mais, há anos que eu não uso um esmalte claro dessa forma. Porque tinham as dores. E ali eu já tinha ressignificado e honrado cada um deles, entende? Tanto o relacionamento quanto a questão da profissão. Então, quando eu fiz isso, eu falei, foi tão libertador, que eu falei assim, uau, aquela a gente não pensa, quando a gente tem uma dor emocional, a gente fica pensando, muito pelo contrário, você nem pensa naquilo, você acha que tá tudo ok. Mas quando você se liberta e você percebe, aí eu falei, cara, tô curada. E eu nem sabia que precisava de uma cura para isso, que eu precisava honrar a enfermagem. Ontem eu cheguei com uma roupa que comprei aqui em casa e a minha irmã falou assim: Nossa, você realmente agora voltou a usar as roupas claras. Uhum. Eu falei: porque agora é leve para mim. E eu não tinha noção de que eu não usava mais por conta de uma profissão que eu escolhi sair. Louco, né? Não, é por isso que eu falo, o quanto que a gente deixa que o outro domine a nossa vida. E são coisas pequenas. Não. E o outro, às vezes, gente, não é só o seu companheiro, pai e mãe, não. É o trabalho que tem. Eu fiquei Sim. durante muito tempo, Ana, sem usar camisa social. Porque no meu primeiro trabalho, eu só podia ir de social. E tinha que ser um social em tons pastéis. Então eu fiquei muito tempo, eu tinha trauma de usar bege, de usar, tipo assim, um dourado, uma coisinha assim, um tonzinho de marrom claro, porque eu usei durante tanto tempo aquele tipo de roupa, que quando eu me desvinculei, eu falei assim, eu nunca mais vou usar isso. Então, que quantos nuncas a gente conta pra gente e que a gente fala num momento talvez até de fúria, de raiva ou de própria indignação na nossa vida, que nos paralisa e nos bloqueia e a gente nem percebe. Então, quantos nuncas vocês já disseram para vocês que também estão paralisando o seu modo de viver hoje? E na Cracolândia, como que você vai com um brinco assim de brilhinho? Eu perco a orelha. E aí eu comecei a colocar para mim que eu não gostava de brilho. Não é que eu não gostava, eu tinha medo de usar, porque eu não podia utilizar aonde eu trabalhava. Então, como se requer para que a gente pare de contar as mentiras que a gente conta para gente e assuma de verdade a verdade que está dentro de cada um? Porque as informações estão dentro de cada um de nós. Do mesmo jeito que você ressignificou a sua questão de trabalho, e eu também já ressignifiquei, mas o como se requer para que as pessoas cada vez mais se acolham de modo amoroso e não se julgue. Ok, era uma escolha que você fazia até ontem ou até hoje. Só que a partir de agora você faz diferente. E não é tão gostoso você escolher diferente todos os dias? Você fala, hoje eu tô com esmalte vermelho. Amanhã eu passo um nude, depois eu passo um laranja. Então, assim, como que é você escolher e perguntar pro teu corpo? Verdade, isso eu tô escolhendo por mim? É, muito, muito surreal É. isso. Realmente faz todo sentido. E vem, né, as escolhas que a gente não faz. Sim. Porque quantas vezes, quando a gente escolhe pelo outro, porque isso entra no tema. Porque eu acabo escolhendo pelo outro, dando significado, né, para um relacionamento que já finalizou, para uma carreira que eu também já finalizei. E aí eu não estava escolhendo por mim, Sim. entende? E você Tava... mente pra ti, né? Exato. Não, eu só gosto de vermelho. E só usava esmalte vermelho. Mas
Mas é. E assim, mas é tão libertador, gente, quando vocês começam a ter essa consciência, mas uma consciência leve, que nem a gente tá aqui, ó, rindo, tá brincando, algo que não é pesado. Não, Que você fala, cara, eu já vivi isso, mas que bom que hoje eu tenho a consciência de que eu não escolho mais isso. eu De escolho que fazer diferente. eu escolho fazer diferente todos os dias porque eu escolho por mim. Pode ser que às vezes a minha escolha seja igual à manada, pode ser que não. E ok. Exatamente. Com Então, assim, certeza. como seria ter uma vida mais leve, né, Ana? Eu acho que é isso que a gente quer trazer um pouco de É. consciência na live de hoje, né? O quanto que é leve para você, a partir de hoje, começar a escolher por você. E, Aninha, me fala uma coisa. Como que as pessoas podem aprender a saber se o corpo quer, se como que as pessoas podem ser mais leves? Como que você acha que isso Como pode que é saber contribuir? se a escolha é sua, se a escolha é do outro? Ah, tem Isso. um exercício bem bacana que é o leve e pesado. Que elas Você leve pra aprendem aonde? Conta Ah, pra no mim. curso de barras. Vem para uma classe. Ó, tá pertinho. A gente tem uma classe aí semana. Não, tem uma Agora, sábado no Rio agora, de Janeiro. no Rio de Janeiro. Domingo que vem, no outro, dia 15, a Dani aqui em São Paulo. Dia 21, em Curitiba. 20, Dia 22 22, a Dani vai estar em em Divinópolis. Isso mesmo. E de 26 a 29 de setembro estaremos juntas também no Fundamento com a Juanita. Que E esse não deixando tem um de lado, pré-requisito, né? esse tem Sim, um pré-requisito que é um curso de barras. Então vem fazer um curso de barras com a gente é isso mesmo. que depois a gente... Ah, mas a Rô vai estar também, para quem escolher e for de Salvador. Em A Juanita Salvador, vai estar dia 22 de setembro em Salvador também, Isso tá? mesmo. Com curso de barras. E o que se requer para você escolher vir para uma classe com a gente, um workshop. Teremos elementais com a Rô no dia 12 de setembro 19. também. Dia Dia 19. 19 de setembro. É, É, dia 19. 19. Verdade. Dia E assim, 19. gente, o quanto que seria interessante vocês aprenderem e buscarem pela consciência, sabe? A gente Começar está a aqui expandir. trazendo essa jornada para vocês, para que vocês comecem a ter um olhar diferente, a que vocês aprendam a escolher por vocês, a fazer por vocês. E o quanto que a gente é contribuição e está sendo. Então, assim, compartilhe a live, comente na live, coloque quais temas para vocês são interessantes, porque a gente tem assunto aqui, a gente tem papo de amiga que dá para uma eternidade. Então, assim, para que a gente seja ainda mais contribuição na vida de vocês, tragam para a gente quais são os temas, quais são os assuntos que a gente vai trazendo nessa jornada da consciência para vocês semanalmente, toda essa opção de como pode ser mais, de como é importante você escolher mais por você. Com toda certeza. E é isso. É isso, meu Gratidão, amor. lindona. Olha, É. mais uma vez, muito, muito obrigada. E que venham as próximas lives na semana que vem. Que vem estaremos aí. E me aguarde que amanhã, ó. Nossa, eu vou estar. Chego aí no Rio de Janeiro 8 horas da manhã. Então, de madrugada já estou saindo daqui de casa e pegando aí um voo e já já estou aí. Cidade maravilhosa. Estou chegando e quem escolher ainda temos 2 vagas. É isso aí. Por favor, escolham a Ana nesse final de semana. Ó, uma classe Beijo, maravilhosa para ti, a gente se fala. Beijo, até mais. Tchau. Tchau, tchau.